eu voltei. Eu demorei um pouco pra voltar, pra gravar algum vídeo aqui pra vocês, mas cá estou eu. E hoje a gente vai falar daquele vídeo lá que eu prometi pra vocês há um tempinho atrás, que era pra já ter trazido há mó tempão. Só que eu tô com muita dificuldade de gravar, principalmente agora que voltou às aulas. E também tava muito difícil de, tipo, gravar o vídeo em si, porque é um assunto que varia muito, né? Então eu resolvi falar sobre a minha experiência, sem roteiro, sem nada, gente, não preparei roteiro nenhum. Então hoje eu vou falar sobre as maiores dificuldades que um cristão enfrenta século XXI, em 2026, quais são essas dificuldades e dar algumas dicas para vocês que eu fui adquirindo conforme a minha caminhada. Gente, então vamos lá. Eu vou pintar a minha unha com esse esmalte aqui, que ele é... Eu não sei dizer a cor, mas ele parece ser tipo marrom avermelhado e eu achei ele perfeito. Já comecei, inclusive, a pintar. Mas, inclusive, antes de ontem foi meu aniversário, gente. Eu fiz 14 anos. Eu tô muito, muito, muito feliz que por mais um ano de vida, né? Agradeço muito a Deus. E agora, em comemoração, eu vou fazer esse vídeo aqui falando pra vocês sobre as dificuldades de ser um adolescente, principalmente em 2026, sendo cristão, sabe? Porque é difícil ser um adolescente e cristão ao mesmo tempo. Então vamos bater um papo. Bom, gente, eu comecei a ser cristã ano passado, no finalzinho do ano passado, no meio do ano passado, vai. E eu já contei minha história, né, como que eu me converti no último vídeo. E hoje eu vou contar quais são as maiores dificuldades que eu enfrento e que provavelmente você também pode enfrentar. Gente, por muitas vezes eu já me vi perdida por causa das músicas. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de funk. Muito, assim, mas eu escutava por causa do pessoal da escola e por causa que eu tinha TikTok. Eu ainda tenho TikTok, gente. No caso, eu instalei de novo esse ano, né? Eu tava sem fazia alguns meses, né? E eu instalei de volta esse ano porque eu comecei o canal. Eu falei, não, eu vou fazer em todas as redes, né? Só que eu não consigo mais me afetar, entendeu? Mas antes eu era muito afetada com músicas de baixo calão, sabe? E isso eu acho que é uma dificuldade muito grande pra quem é cristão. Na época que eu não era cristã ainda, que eu não era... Não, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que, tipo, eu sempre acreditei em Deus. E entendi o que era certo e o que era errado. A única coisa que eu não segui, a única coisa era que eu não seguia. Mesmo sabendo o que era certo e o que era errado, sabe? E assim, gente, eu nunca gostei de funk. Só que teve essa época que eu escutava por causa do TikTok, por causa de algumas amigas, sabe? E quando eu me converti, eu já não escutava mais. Eu já tinha desinstalado o TikTok fazia uns meses. E, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi desinstalar o TikTok naquela época da minha vida. Eu sinto que hoje o TikTok não me afeta tanto, sabe? Porque foi uma boa escolha que eu fiz de ter desinstalado o TikTok e ter ficado um tempo sem essa rede social. Já entrando nesse assunto de rede social, eu acho que uma das coisas que mais atrapalham, não só os adolescentes cristãos, e sim qualquer adolescente, gente, são as redes sociais, incluindo o YouTube, gente. Eu acho que a geração de hoje em dia, incluindo eu, né, gente, obviamente. Eu tô falando assim, mas eu tô incluindo tudo que eu tô falando, tá, gente? Eu acho que isso tem afetado muito a nossa geração, muito, muito, muito. Eu não tô falando que seja ruim, tá, gente? É porque eu uso muito redes sociais em si, tá? Eu só tô falando que eu sei que é uma coisa que tem prejudicado muito, muito o desenvolvimento, o crescimento dos adolescentes. É uma coisa que é difícil. É uma coisa que é difícil parar quando todo mundo usa, sabe? Isso tem afetado os adolescentes, tanto na questão que eu falei antes, sobre as músicas, ou até os vídeos de baixo calão, sabe? Que tem no TikTok com dancinhas e tal.
tanto com a dopamina que a gente recebe, tem atrapalhado o nosso tempo com Deus, ou nossos estudos, ou até mesmo os planos que Deus tem pra gente, sabe? E eu comecei a pensar nisso. E eu acho que é realmente uma coisa que atrapalha qualquer adolescente, mas muito. Entra muito nesse vídeo, porque atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus. Porque me diz, você, tipo assim, se você não pensasse assim, às vezes você não pensa e fala, ai, vou ficar aqui, depois eu faço o devocional, depois eu leio a Bíblia. Eu tenho tempo, e no final acaba que você não faz, sabe? Então é isso que eu tô querendo dizer. As redes sociais têm nos afastado de Deus. Sabe? Ai, mas minha rede social tem um monte de coisa falando da Bíblia, do relacionamento de Deus. Sabe? A minha também, gente, mas isso não quer dizer que nosso relacionamento com Deus está fortalecido. Obviamente, isso nos aproxima de uma certa maneira de Deus, mas tem coisas que isso não nos aproxima, sabe? E outra coisa que eu acho que tem afetado bastante os adolescentes cristãos é não saber distinguir amizade ou, sabe, não conseguir ter uma amizade que te impulsiona pra frente. No meu canal, com a minha amiga, a gente gravou um vídeo sobre amizades falsas e verdadeiras, onde a gente falava como descobrir se você tem uma amiga falsa ou diferenciar uma amiga falsa de uma amiga verdadeira. E eu acho que amizades é um ponto que é muito difícil pra nós, principalmente nós adolescentes cristãos. Nossas amizades são um espelho pra gente, mais do que nossos próprios pais, sabe? Mesmo que a gente não perceba. Com quem a gente anda é uma parte da nossa personalidade e de quem nós somos. E sem perceber, você acaba adquirindo coisas da pessoa na qual você se aproxima, na qual você tem amizade, sabe? Pode ser coisas boas como coisas ruins. E então por isso eu falo, veja com quem você tá andando, veja com que tipo de pessoa você tá andando, observe as ações dessa pessoa, sabe? E se aquilo não vai com o que você acredita, ou com seus valores, ou com os seus princípios. Gente, se vai contra tudo isso, por favor, não vá contra os seus princípios, ou vai contra os seus valores. Siga aquilo que você tem na sua mente, sabe? Porque se não for isso, o que você vai usar como base da vida, sabe? Se aquilo vai contra o que Deus ensina na palavra, ou se aquilo vai contra o que os seus pais não... Tipo assim, que seus pais não gostam daquilo, sabe? Gente, não faz, não fala, se afasta desse tipo de pessoa, sabe? Eu não tô falando pra você parar de ser amiga dessa pessoa. Não, gente, eu não tô querendo falar isso. Mas é se afastar mesmo. Não conviver tanto quanto você convivia, sabe? Porque quanto mais você anda com essa pessoa, mais você se parece com essa pessoa. Por isso eu digo, anda com pessoas que refletem a imagem do Senhor. Andem com pessoas que você sintam que te aproximam de Deus, sabe? Se aquela pessoa só te afasta de Deus, sai dessa amizade. Eu sei que é muito fácil falar e difícil fazer. Eu sei, gente, pra mim, essa é uma das partes mais complicadas de ser uma adolescente cristã. Eu acho que isso é um ponto no qual muitas pessoas não falam. Só falam, se afaste de tal pessoa, ou se afaste de pessoas assim, assado, sabe? Mas a questão não é se afastar, a questão é como se afastar, como dar um basta naquilo. Por isso, gente, eu recomendo vocês assistirem, eu tô pegando gancho aqui, né? Mas por isso eu recomendo vocês assistirem esse vídeo que eu fiz com a minha amiga lá no meu outro canal, com ela, que a gente trata de vários assuntos, inclusive. Mas eu vou falar aqui um pouquinho também. Gente, fala menos com essa pessoa, ou dê respostas mais curtas. Não seja grosso ou grossa, sabe? Não precisa disso. Só fale menos, sabe? E se a pessoa falar, por que você não tá falando comigo, gente? Não precisa mentir. Fala a verdade, fala, eu não gosto disso que você faz, sabe? Eu, gente, por exemplo, não tenho coragem de falar na cara da pessoa. O que eu fiz? Quando eu me batizei, eu tinha muitas amizades que não ia com o que eu acreditava. Só que eu sou uma pessoa que é muito apegada às amizades, que é o que você pode ser também. Então eu vou dar essa dica aqui pra vocês, que é uma dica muito boa, que eu gostaria de ter descoberto antes, sabe? Antes de eu me batizar, pra eu já conseguir. Porque isso não aconteceu só depois de eu me batizar. Eu já queria me afastar de muitas pessoas antes, sabe? E eu não me afastei dessas pessoas, mas essas pessoas viram que eu me posicionei, sabe? Que eu falei o que eu queria, que eu falei o que eu sentia de acordo com aquelas pessoas. Eu mandei um texto pra cada uma das minhas amigas, falando tudo que eu achava dela. E, gente, não foi um texto pra ofender, tá? Mas, tipo, falando o que eu, tipo assim, não foi pra todas que eu mandei um texto falando alguma coisa que eu não gostava, sabe? Eu mandei um texto agradecendo pra algumas, ou falando bem, sabe? Mas nesse dia eu me posicionei. Eu falei, eu não tô gostando de tal atitude sua. Ou você muda, ou a gente perde a amizade, sabe? Eu não tô querendo que você fique com raiva de ninguém, gente. Não fique, porque na Bíblia
fala pra gente perdoar os outros, assim como Deus perdoou a gente dos nossos pecados. Então não fique com rancor ou com raiva das pessoas, sabe? Mas aprenda a se afastar delas, a impor os seus limites. Outra coisa que eu acho também, falando em impor limites, é que a imposição de limites tem sido uma coisa muito complicada para os adolescentes cristãos. Impor aquilo que vocês acreditam, que eu acredito. Pelo menos é uma coisa que eu sinto muita dificuldade. Me impor sobre algumas questões, sabe? Por exemplo, vamos supor que a gente tá na escola. A gente foi pro banheiro, aí do nada as meninas vão lá e começam a fazer uma dancinha no TikTok com uma música super, super de baixo calão, sabe? E chamam você pra participar, gente. Uma pessoa que não é posicionada, uma pessoa que não impõe os seus limites, isso vai acontecer recorredamente. Peraí. Gente, eu não sei falar, mas, tipo, frequentemente, sabe? E se você é uma pessoa posicionada, falando, não, não quero, não gosto desse tipo de música, inclusive eu vou sair daqui, sabe? Não só nisso se impor, mas se impor sobre outras questões. Por exemplo, na prova, a pessoa te pede cola, gente. Se você não é uma pessoa posicionada, uma pessoa que impõe os seus limites, a pessoa vai continuar te pedindo cola toda hora, até você dar um basta nisso. Eu era a pessoa que passava cola, gente. E, assim, a partir do momento que eu falei, não, eu não passo mais cola, as pessoas pararam de me pedir, sabe? Porque eu me posicionei, eu impus os meus limites. Então, imponha os seus limites. Mostre que você não é uma pessoa que não sabe o seu valor, é uma pessoa que não sabe o que quer, sabe? Não tem princípios, sabe? Então, é melhor você impor os seus limites e ficar com uma fama de chata, de grossa, sabe? Porque isso vai acontecer, não importa o que você faça. Em algum momento da sua vida você vai ficar com a fama de chata, sabe? Porque a partir do momento que você começa a impor os seus limites, começa a mostrar aquilo que você acredita, aquilo que você realmente quer pra sua vida, aquilo que realmente vai de acordo com os seus princípios, você não se sente mais incomodada, sabe? Sente que tá fazendo a coisa certa, que não precisa se preocupar, sabe? Outra coisa que é muito, 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 gente, complicada, que muitas pessoas têm dificuldade, é comparação cristã, gente. Muitas pessoas falam, ai, mano, não pra mim, né, gente? Mas muitas pessoas falam, ai, eu quero acordar às 5 horas da manhã, fazer uma devocional, orar, sabe? Muitas pessoas no TikTok, no Instagram, no YouTube fazem isso. Mostram uma rotina perfeita, sabe? Mostram uma alta performance. Mas a nossa vida real não se trata tudo de alta performance. Eu não tô dizendo que você não pode acordar 3 horas da manhã pra ler a Bíblia e orar. Isso é muito bom, sabe? Como diria meu pai, a fila é até mais curta, sabe? Mas isso não se deve ser por causa de uma pressão do Instagram, do TikTok, de uma rede social, ou de pessoas próximas, ou porque você viu fulaninha fazendo, sabe? Não compare o palco da vida das pessoas com o seu bastidor, sabe? Porque você pode acabar se magoando ou se machucando porque você não consegue ter essa alta performance por um longo prazo, sabe? Ou consegue ter essa rotina por um longo prazo. Então, faça uma rotina simples, faça uma rotina na qual você consegue seguir com Deus, sabe? Porque o que as pessoas mostram ou que elas falam que faz, às vezes elas só estão mostrando o palco delas. Você não sabe o que acontece no bastidor da vida delas, sabe? Então não se compare com essas pessoas da internet ou com pessoas ao seu redor, porque você nunca sabe o que ela passa por trás do bastidor. As pessoas, gente, só mostram o que elas querem. Então não se compare, tá? Bom, gente, agora que a gente conversou um pouquinho de algumas dificuldades que eu lembrei aqui, eu vou dar algumas dicas. Bom, gente, eu vou pegar as dicas que eu já dei durante o vídeo e vou trazer mais algumas aqui pra vocês. Bom, gente, eu vou começar. Imponha os seus limites. Eu já expliquei como impor os seus limites, mas se posicione, fale o que você sente, imponha os seus valores e seus princípios. Porque ali, a partir do momento que você fizer isso, gente, a sua vida vai dar um estalo, assim. Eu demorei muito pra fazer isso, mas eu sinto que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, minha vida mudou, as pessoas mudaram comigo, porque começaram a perceber que eu não vou mais aturar certos tipos de ações, sabe? Outra dica também é sobre comparação, gente. Não se compare com o outro, com o palco dos outros, porque você realmente nunca sabe o que a pessoa tá passando por trás, sabe? E pode ser uma coisa triste, uma coisa feliz. Ou não se compare com o que os outros postam na internet, ou com uma amiguinha ou uma colega sua da escola, porque nem tudo é perfeito, sabe? Todo ser humano algum dia vai errar, vai pecar. E isso é completamente normal. Outra dica que eu posso dar pra vocês é: faça o mínimo por Deus, sabe? O mínimo. Deus tá feliz porque você fez o seu mínimo, sabe? Ai, mano, eu não tenho tempo hoje. Eu vou sair e tal.
enquanto você tá andando de carro, ou num transporte, sabe? Ou um louvor, agradece a Deus pelo seu dia. Ou quando você acordar, faça uma oração, sabe? Faça alguma coisa todos os dias pra Deus. Mesmo que seja um mínimo. Mesmo que você não leia a Bíblia, mesmo que você não leia a palavra, ore, ouça um louvor. Agradeça a Deus, sabe? Faça uma oração. Ou se você tiver com tempo, faça um devocional, sabe? Uma coisa também que eu acho bem legal, que eu ainda não fiz, é convide uma amiga, faça um devocional juntas, converse sobre aquela palavra, converse sobre Deus, converse sobre as obras que Deus fez na vida de vocês. É uma coisa que eu super quero fazer, que eu ainda não fiz, que eu não tive a oportunidade ainda de fazer. Mas é uma coisa que eu quero muito fazer, inclusive, eu vou colocar aqui nas dicas, mas não é uma coisa que você precisa necessariamente fazer. Aqui estão algumas dicas que eu, assim, indico, assim, coisas que se uma pessoa chegasse em mim e falasse, Manu, eu quero mudar algumas coisas na minha vida pra me aproximar mais de Deus, principalmente nessa geração na qual é tão difícil ser cristã e ser adolescente, sabe? Ser cristã e não errar, sabe? A gente tem muito na nossa cabeça que só porque a gente é cristã ou cristão, a gente não pode errar. Mas não é isso, gente. Errar é humano. O que Deus espera de nós é que nós erramos e clamamos a Ele pra pedir perdão, porque todo mundo vai errar algum dia, todo mundo vai vacilar, sabe? E isso não significa que Deus ama mais um do que o outro, sabe? Deus ama todos igualmente. E eu tenho certeza que Deus está presente na vida de cada um, que tá assistindo nesse vídeo, na família de cada um, sabe? Então, não se preocupe em errar, porque você vai errar muito, gente. E bota muito nisso, sabe? A gente tá só no começo da vida ainda. Eu acabei de fazer meus 14 anos, são um pouco mais de uma década, sabe? E assim, vai ser difícil. Vai ser muito difícil, gente. Só não desiste, sabe? Vai ter dias que você vai esfriar na fé, vai ter dias que você vai estar clamando pra Deus, vai estar com fogo no coração. Só que vai ter dias que você também vai estar triste, vai ter dias que você tá deprimido, vai ter dias que você quer largar tudo e voltar a fazer as coisas que você fazia antes de ser cristão, sabe? Vai ter dias. Só que dias, eles passam, sabe? Só que Deus, a vida com Deus é eterna, sabe? Então, pense muito bem antes de fazer qualquer escolha, tá? E, como eu disse, não tenha medo de errar. Gente, foi isso. É um videozinho mais dinâmico, foi. Esse vídeo foi um videozinho mais dinâmico. Foi um vídeo no qual eu trouxe mais uma conversa assim. Eu não sei como ficou, gente, mas eu vou postar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários. Me falem ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, pra gente conversar. Não só vídeos cristãos, gente, mas eu tô aqui pra falar qualquer coisa com vocês, sabe? Esse canal aqui é um canal no qual é um canal pra vocês se sentirem que tem uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, uma pessoa pra conversar, uma amiga. E eu tô aqui pra ajudar vocês em qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me mandar uma DM lá no Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube. Vocês podem me falar o que vocês precisam, que eu vou estar fazendo o máximo pra te ajudar. E deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Se vocês querem um vídeo de vlog, se vocês querem vídeo de devocional, que inclusive eu vi uns vídeos de devocionais, gente, tão bons. E me deu muita vontade de gravar vídeo de devocional. Eu vou tentar gravar um vídeo de devocional aqui pra vocês. Se vocês querem vídeo de maquiagem, de mundo das meninas, de vídeo de repertório, ou vídeo que tragam ou de vídeos que tragam um repertório mental, que tragam um esforço mental, sabe? Eu tenho muita vontade de trazer alguns fatos históricos aqui pra vocês, ou de trazer conversas sobre, principalmente IA, gente, eu adoro IA, dopamina, sabe? São coisas que eu adoro gravar sobre. Então deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui. Um beijo no coração de vocês. Tchau!